Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo diário com notícias resumidas e atualizadas. Para você que segue o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio Canal, no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Web Jornal do Paulo Maciel de sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, dia de São Baltazar, São Belchior e São Gaspar, os três reis magos, Santo André Corsino e São Nilamão. É tempo do Natal na Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, janeiro é o primeiro mês do ano, tem 31 dias, é o mês da paz e da fraternidade universal, Dia Mundial da Religião também se comemora no dia 21, tem o Dia Nacional do Aposentado, do Carteiro, e está vigendo a estação do ano do verão brasileiro, que iniciou-se no dia 21 de dezembro. Fase da Lua nesta sexta é cheia, começa às 20 horas e 7 minutos. É o sexto dia do ano, faltam 359 dias para terminar 2023. Comemora-se o Dia da Gratidão, Dia do Astrólogo. E como eu já falei, Dia dos Reis Magos, 6 de janeiro de 2023. Indicadores da economia brasileira: salário mínimo em vigor de janeiro a dezembro de 2023, R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 5,9%. Agora temos a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. No fechamento dos negócios, na quinta-feira, 5 de janeiro de 2022. O Arábica Bebida Dura, R$ 957. Arábica Bebida Rio, 908. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 669 a saca. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em baixa de 1,8%, cotado a R$ 5,35. A Bolsa de Valores B3 teve alta de 2,1%, registrando 107.595 pontos. Vamos agora às manchetes do jornal A Tribuna. Eu transmito as manchetes deste jornal porque é o único que circula de forma impressa pelos municípios aqui do estado do Espírito Santo, em bancas, em padarias, lanchonetes. Por isso eu dou valor ao jornal A Tribuna fazendo essa divulgação. Ele é editado na capital do Capixaba, Vitória. 25 mil turistas proibidos de dirigir, aliás, motoristas, perdão, estou pensando no verão, né, nas férias, falei turistas, mas 20 mil motoristas proibidos de dirigir após ter carteira suspensa, embriaguez ao volante e recusa de fazer o teste do bafômetro, além de outras infrações, são os principais motivos para a aplicação da penalidade, que varia de 2 meses a 1 ano. Retorno do Gato de Botas ao cinema. Falta de líquido, falta de água. Olha, turistas no sufoco sem água em Guarapari. Concurso até junho para policiais e salário de R$ 3.862. Perdi 1 milhão em crack e hoje ajudo pessoas a saírem do vício, disse Marita Ramalhete. Ela conta como deu a volta por cima após superar a dependência química. Bola vai rolar. Flamengo esquenta as turbinas para o Mundial. Gerson já trabalha normalmente com o restante do elenco do Flamengo, visando aos desafios da temporada. Futebol capixaba, Vitória traça os caminhos para títulos. Atlético Mineiro, Galo não joga toalha por reforço. Fé, religião, seminaristas de Colatina embarcam para a missão de 15 dias em Manaus, no estado do Amazonas. Coluna Pop Zap. Gretchen bate boca com policiais por causa de viatura parada em frente à sua garagem.
Loteria de números. Vamos ver a Mega Sena? É acumulada, hein? Mega Sena acumulou. O concurso 2551 da Mega Sena, realizado na quarta-feira, 4 de janeiro de 2022, não teve acertador na faixa principal. Não teve acertador, então você tem chance de ganhar um prêmio maior no próximo concurso. Os números sorteados foram 01, 25, 29, 43, 46 e 48. O próximo concurso será neste sábado, dia 7 de janeiro, com estimativa de prêmio de 7 milhões e meio. Olha, a Quina teve 49 ganhadores. Então, quem fez 5 números vai levar R$ 35.909. 2.428 apostadores fizeram 4 números. Acertaram. Vão levar R$ 1.035. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio nas lotéricas ou na internet. O site da Caixa Econômica é loterias.caixa.gov.br. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,05. Celebrações na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. É a paróquia da minha cidade, a cidade de onde eu falo. É a paróquia central da Igreja Católica Apostólica Romana. Nesta sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, ao meio-dia, missa presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral Colatinense. Às 19 horas, missa com o padre Valdeci também, no mesmo local. Sábado, 7 de janeiro de 2023, às 19 horas, celebração eucarística com o padre Valdeci Romão na Catedral. No mesmo horário, haverá a celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Bem, vamos agora a emprego. Olha, o Cine Colatinense está sempre à disposição para informar aos desocupados sobre possibilidades de se empregar. O Cine intermedia a contratação desse pessoal que está ao desalento, digamos assim. Então vai lá e procure, porque o órgão público faz a ponte entre a empresa que necessita do profissional e aquele que está desocupado. O telefone é 3721-7102 e o local para você procurar é a Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina. Justiça na mira, até no exterior. Meu Deus do céu, hein? É sinal de que tem alguma coisa aí que não está muito boa. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, pediu o impeachment de ministros da Suprema Corte, correspondente ao Supremo Tribunal Federal, STF, aqui no Brasil, segundo o site jovempan.com.br, em nota publicada em 5 de janeiro de 2023. A acusação contra o Supremo da Argentina é mau desempenho das funções e interferência nos outros poderes. No Brasil, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro também tentaram o mesmo, o impeachment de ministros do Supremo, mas sem sucesso no Senado Federal, pois o presidente da casa não permitiu. Apreendidas drogas sintéticas em Guarapari, no Espírito Santo. Policiais militares do 10º Batalhão em Guarapari apreenderam drogas em posse de um suspeito. Durante o período noturno, policiais abordaram um indivíduo que estava em atitude suspeita no bairro Coroado e localizaram em posse dele 42 comprimidos de êxtase. Ao verificar o interior do imóvel que o suspeito reside, no bairro Santa Margarida, foram apreendidos ainda um pedaço de haxixe, 3 buchas pequenas de haxixe, uma sacola contendo maconha, uma balança de precisão, um aparelho de telefone celular e uma quantia em dinheiro. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional Guarapariense, juntamente com o material apreendido. A polícia também publicou uma nota sobre o falecimento de um integrante de seus quadros.
O falecimento do sargento Luiz Fernando Nogueira da Silva, lotado no 3º CPOR, que corresponde ao Comando de Polícia Ostensiva Regional. O sargento faleceu na quarta-feira. Ele exercia a função de despachador radio-ocorrência no CCO, Centro de Controle Operacional da Região Sul do Espírito Santo. O velório ocorreu no cemitério Campo da Paz, na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro, onde também foi realizado o sepultamento, na quinta-feira. Nossos pêsames à corporação e à família pela perda de um dos seus integrantes. Chuva em Colatina. Choveu em Colatina na quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, após intenso calor. A chuva passageira de verão aconteceu no fim da tarde e veio refrescar um pouco a zona urbana colatinense, fortemente atingida pelo sol causticante, muito comum na Princesa do Norte Capixaba. Foi o típico momento de lembrar o dito popular: sol e chuva, casamento de viúva. Porque deu sol e deu chuva também. Eu tenho até uma foto que eu coloquei no meu resumo de notícias desta sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora vamos falar sobre a cerimônia fúnebre do Papa Emérito Bento XVI, sepultado no Vaticano. Depois de estar no centro da peregrinação ininterrupta de mais de 200 mil fiéis à Basílica do Vaticano durante 3 dias, o corpo do Papa Emérito Bento XVI foi introduzido na noite de quarta-feira num caixão de cipreste, no qual foram colocados o pálio, moedas e medalhas do pontificado e o rogito. É um texto guardado num cilindro de metal que recorda os traços marcantes da vida e do seu ministério, desde o nascimento até os últimos dias. Após o funeral presidido pelo Papa Francisco, o caixão de cipreste foi colocado num revestimento de zinco e depois no caixão de madeira para ser finalmente sepultado nas grutas do Vaticano, na quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023. A informação é do site do Vaticano. Bento XVI morreu no dia 31 de dezembro de 2022. Ele foi o 265º Papa. Sua memória permanece no coração da Igreja e de toda a humanidade. Joseph Aloysius Ratzinger, é o nome de batismo, eleito Papa em 19 de abril de 2005, nasceu em Marktl am Inn, no território da Diocese de Passau, na Alemanha, no dia 16 de abril de 1927. Seu pai era comissário de polícia e vinha de uma família de agricultores da Baixa Baviera, cujas condições econômicas eram bastante modestas. A mãe era filha de artesãos de Rimstein, no Lago Xian, e antes de se casar trabalhou como cozinheira em vários hotéis. Passou a infância e a adolescência em Traunstein, pequena cidade perto da fronteira com a Áustria, a cerca de 30 quilômetros de Salzburgo, onde recebeu sua formação cristã, humana e cultural. O tempo de sua juventude não foi fácil. A fé e a educação da sua família prepararam-no para a dura experiência dos problemas associados ao regime nazista, conhecendo o clima forte de hostilidade para com a Igreja Católica na Alemanha. Nessa situação completa, ele descobriu a beleza e a verdade da fé em Cristo. De 1946 a 51, estudou na Escola Superior de Filosofia e Teologia de Freising e na Universidade de Munique. Em 29 de junho de 1951, foi ordenado sacerdote, iniciando no ano seguinte, a atividade docente na mesma escola de Freising. Posteriormente, foi docente em Bonn, Münster, Tübingen e Regensburg. Em 1962,
tornou-se perito oficial do Concílio Vaticano II, como assistente do cardeal Joseph Frings. Em 25 de março de 1977, o Papa Paulo VI nomeou o arcebispo de München e Freising e recebeu a ordenação episcopal em 28 de maio do mesmo ano. Como lema episcopal, escolheu Cooperatores Veritatis. O Papa Montini o criou e o proclamou cardeal, atribuindo a ele o título de Santa Maria Consolatrice al Tiburtino, no consistório de 27 de junho de 1977. Em 25 de novembro de 1981, o Papa João Paulo II nomeou prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e em 15 de fevereiro do ano seguinte renunciou ao governo pastoral da Arquidiocese de München e Freising. Em 6 de novembro de 1998 foi nomeado vice-decano do Colégio dos Cardeais e em 30 de novembro de 2002 tornou-se decano, tomando posse do título da Igreja Suburbicariana de Ostia. Na sexta-feira, 8 de abril de 2005, presidiu a Santa Missa Fúnebre de João Paulo II na Praça de São Pedro. Ele foi eleito Papa pelos cardeais reunidos no conclave em 19 de abril de 2005 e assumiu o nome de Bento XVI. Da sacada central da Basílica, apresentou-se como humilde trabalhador na vinha do Senhor. No domingo 24 de abril de 2005, iniciou solenemente seu ministério petrino. Bento XVI colocou no centro do seu pontificado o tema de Deus e da fé, na procura contínua da face do Senhor Jesus Cristo e ajudando todos a conhecê-lo, em particular, mediante a publicação da obra Jesus de Nazaré em 3 volumes. Uma obra extraordinária, tornou-se até filme. Dotado de vasto e profundo conhecimento bíblico e teológico, teve a extraordinária capacidade de elaborar sínteses iluminadoras sobre os principais temas doutrinários e espirituais, bem como sobre as questões cruciais da vida da Igreja e da cultura contemporânea. Ele promoveu com sucesso o diálogo com anglicanos, com judeus e com os representantes de outras religiões, assim como retomou os contatos com os padres da comunidade São Pio X. Em fevereiro de 2013, ele renunciou, alegando problemas de saúde. Após uma breve permanência na residência de Castelo Gandolfo, viveu os últimos anos de sua vida no Vaticano, no mosteiro Mater Ecclesiae, dedicando-se à oração e à meditação. O magistério doutrinal de Bento XVI está sintetizado nas 3 encíclicas Deus Caritas Est, 25 de dezembro de 2005, Spe Salve, 30 de novembro de 2007, e Caritas in Veritate, 29 de junho de 2009. Entregou à Igreja 4 exortações apostólicas, numerosas constituições apostólicas, cartas apostólicas, bem como as catequeses propostas nas audiências gerais e as alocuções, inclusive as pronunciadas durante as 24 viagens apostólicas que realizou pelo mundo. E diante do relativismo crescente e do ateísmo prático sempre mais difundido, em 2010, com o moto próprio Ubi Cunc et Sempre, instituiu o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, para o qual, em janeiro de 2013, transferiu as responsabilidades no campo da catequese. Lutou firmemente contra os crimes cometidos por representantes do clero contra menores ou pessoas vulneráveis, chamando continuamente a Igreja à conversão, à oração, à penitência e à purificação. Como teólogo de reconhecida autoridade, deixou um rico patrimônio de estudos e pesquisas sobre as verdades fundamentais da
Bento XVI brevemente será declarado santo. Ele está com o Pai. Agora vamos a alguns números estatísticos. Eu gosto de estatística e você. Eu estudei estatística nos meus tempos de escola. O total de veículos no estado do Espírito Santo soma mais de 2.160.000, segundo dados 2021 informados pelo IBGE, com área territorial de 46.074 km², a população estimada do Espírito Santo é de 4.108.000 pessoas. Já o Brasil, com área territorial de 8.510.345 km², possui população estimada em 2021 de 213.317.639 pessoas. A fecundidade da mulher brasileira é de 1,76 filho, né? O que é muito pouco, menos de um filho, né? Segundo a estatística, segundo os números da estatística, né? Cada mulher tem menos de um filho, né? Pela estatística. Na verdade, muitas mulheres hoje estão tendo um filho apenas, né? São raros os casos de mulheres com 2, 3, 4, 5 filhos. É um tempo em que a população está sendo reduzida. Isso já aconteceu na Europa, onde existe um número grande de idosos, porque não está havendo grande fecundidade, e acontece no Brasil também. A desocupação, o desemprego, é de 8,7% referente ao terceiro trimestre de 2022. A inflação mensal medida pelo IPCA é de 0,4% referente ao mês de novembro de 2022. Conta de água e lixo sobe com nova tarifa em Colatina, hein? Sanear já cobra tarifa de esgoto, além das tarifas de água e lixo. E contas sofrem aumento significativo. Uma conta residencial com um consumo de 21 metros cúbicos, cujo valor era de R$ 250,99, teve o valor elevado neste mês de dezembro para R$ 309,22. É um aumento de R$ 58,23. Puxa vida, hein? Já não é um valor baixo esse R$ 250,90. Aí aumenta quase R$ 60. No boleto não consta nenhuma advertência ou informação sobre a medida tomada. Já no boleto do mês 11 de 2022 veio uma informação destacando que a estação de tratamento de esgoto Barbados, na verdade eles colocaram só a sigla ET, já está operando. Em breve iniciará a cobrança da tarifa de esgoto nas faturas de água. E a tarifa foi no mês seguinte, em breve foi no mês seguinte. Tem também uma notícia sobre o tratamento do esgoto e uma audiência pública. O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, SANEAR, órgão vinculado à Prefeitura de Colatina, informou sobre a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal para apresentar informações referentes ao tratamento do esgoto e o retorno da cobrança da tarifa. O evento foi no fim do ano de 2022. Pois é, uma audiência pública para falar do assunto, né? Praticamente para informar a sociedade, né? É muito difícil mudar uma situação dessa. Vamos falar sobre a ET, Estação de Tratamento de Esgoto de Barbados. Inaugurada em junho deste ano, aliás, do ano de 2022, então ela foi inaugurada em junho, segundo as informações da Prefeitura e da autarquia que está sob sua responsabilidade. A estação de saneamento faz o tratamento de todo o esgoto urbano do município, beneficiando mais de 125.000 habitantes de Colatina. Eu ainda não passei por aquelas galerias que vão até o Rio Doce para verificar se acabou o mau cheiro, né, se o esgoto realmente deixou de ser lançado no Rio Doce.
na estação de tratamento de esgoto é ter as águas residuais que retornam de casas, empresas e indústrias do município passam por processos de tratamento antes de retornar ao meio ambiente. Com o serviço em funcionamento, há o impacto ambiental positivo para a bacia, com redução da carga poluidora, fundamental para a revitalização do Rio Doce e dentro de todos os parâmetros de licenciamento ambiental do Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA, investimento total da obra que teve aporte de dinheiro internacional, foi de 11 milhões de reais. Bem, agora não adianta também só tratar em Colatina se os outros municípios da bacia do Rio Doce não o fazem, né? Tem que ser com todos os municípios, né? Senão não adianta nada. Porque outros municípios vão poluir, vão jogar o esgoto no rio, então não vai resolver. Os outros municípios também têm que falar da mão forte de Deus. Quando Deus age, como em Sodoma e Gomorra, em que destruiu a cidade, é quando ele não pode deixar o mal crescer indefinidamente. O castiga quando extrapola-se o limite da justiça e aí não tem volta. Nem entre os humanos na terra isso pode acontecer, ainda mais com Deus, né? Ou seja, quando a pessoa começa a praticar muita coisa errada, o mal exagerado é punido com prisão, caso contrário, contamina toda a sociedade. Isso tem uma atualidade muito grande. O Vesúvio soterrou cidades perto de Nápoles nos anos 70 depois de Cristo, também como uma espécie de punição pelo mal praticado. E vem então a pergunta, até quando o banco, até quando a justiça de Deus não cairá sobre nós na atualidade? Isto porque há ofensas terríveis a Deus nesse mundo atual, nesse mundo secular, como abortos, eutanásias, ideologia de gênero destruindo a família, movimento feminista agressivo contra a igreja, blasfêmias. Então, a gente fica naquela dúvida. Quando é que a mão forte de Deus vai nos atingir também? Apesar de que Deus permitiu aí uma pandemia muito forte, que foi essa do novo coronavírus, né? Agora, temos aqui também, essas informações são do professor e escritor de mais de 100 livros da história da igreja, Felipe Aquino. Ele fala também sobre a liberdade e permissão do mal. O mal não é feito por Deus, ele não é paternalista, nem passa a mão por cima do mal. Deus nos deu inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória para fazer o bem. Se o indivíduo se afasta de Deus, se coloca sob a influência do demônio e o mal acontece, Deus permite. Deus não vai ficar intervindo todo momento, né? Deus, então, permite. Jesus já disse que o demônio vem para roubar, matar ou destruir. Se a pessoa não quer Deus, fica sob a influência do demônio. Ela quer Deus ou não? Quer o bem ou o mal? Quer a verdade ou a mentira? Olha, é uma decisão individual de cada ser humano. Por isso, todos serão julgados. Cada um tem responsabilidade de escolher o bem. E quem escolhe o mal é por culpa própria. O mal irá acontecer e Deus não irá passar o pano. Pois ele é pai, mas não é paternalista. Ou seja, ele corrige o filho que erra. Quem não corrige é que age como paternalista. É aquele pai que acha graça quando o filho pronuncia palavrões, quando a criança quebra as coisas. E assim vai criando uma cobra para mordê-lo posteriormente. Temos também essa visão do acidente, por exemplo, que acontece. Nós todos pertencemos a Deus, mas tem pessoas que não se sentem assim. Deus não quer, por exemplo, que um acidente ou mal aconteça, mas ele o permite, pois estabeleceu a vida humana por meio de leis. Por que acontece um acidente? Porque houve falhas humanas, possivelmente. O melhor nesses casos é entregar nas mãos de Deus, oferecer-lhe inclusive
dores e lágrimas pelo bem das vítimas, pela salvação das almas dos mortos. Tudo nós devemos oferecer a Deus. Sobre amores, tipos de amor. A teologia da igreja explica sobre 3 tipos de amores. Há o amor ágape, filos e o amor eros. Palavras que provêm do grego. O ágape é o amor cristão, o amor da caridade. O filos é o amor da amizade, como 2 pessoas amigas que se amam, se gostam, uma quer o bem da outra. E o eros é o amor do casal unido pelo matrimônio, onde existe a vida sexual também. Cristo, quando fala do amor, trata-se do amor caridade. É o amor de Deus pelo ser humano. Deus caritas est, no latim. Significa Deus é caridade, Deus é amor. Rumo ao Rio de Janeiro. Agora eu quero fazer um resumo aqui da minha aventura no fim de ano e início de ano, no fim de 2022 e início de 2023, no Rio de Janeiro. Minha aventura no Rio, hein? Atenção, no Espírito Santo e no Rio. Eu fiz uma belíssima viagem entre o fim de 2022 e o início de 2023. Valeu a pena, gente. Saí de Colatina na sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022, no fim da tarde, em ônibus da aviação Pret, com destino a Linhares, no norte do Espírito Santo, pois em Colatina não tinha passagem para o Rio, onde cheguei pouco antes das 20 horas. Então, em Linhares, eu estava por volta das 20 horas. Eu paguei R$ 25,95 de Colatina para Linhares. O trajeto foi complicado e demorado, pois há muitos trechos esburacados na rodovia estadual, após as chuvas intensas. Em território linharense, embarquei, por volta das 20h30, para o Rio de Janeiro, capital fluminense, em ônibus da aviação Gontijo, que fazia a linha Itaim, Bahia, a São Paulo, com parada na rodoviária do Rio. Sabe quanto eu paguei para ir de Linhares até o Rio? R$ 291. Cheguei ao Rio às 8 horas de sábado. De sábado, último dia do ano. É uma viagem um pouco cansativa, porque você dorme em bancos, né? Não é fácil você dormir em bancos de ônibus. Eu não gosto, né? Acho que ninguém gosta, mas a gente é obrigado, então a gente faz isso. Então eu cheguei ao Rio às 8 horas de sábado, 31 de dezembro de 2022, e carreguei a bateria do celular no terminal rodoviário até decidir por onde eu seguiria, né? Na verdade, tudo já estava arquitetado na minha mente. Saí então caminhando próximo da área portuária, passando por barracões de escolas de samba, armazéns do porto, ao lado de uma roda gigante enorme, acredito que seja a maior do país, e por muitos turistas. O que me chamou a atenção por volta das 9 horas da manhã é que numa aparente boate gay, ali na área portuária mesmo, havia enorme quantidade de rapazes homoafetivos dentro e do lado de fora, seminus, alguns só com calções colados no corpo, enquanto rolava um som extremamente alto no estabelecimento. Foi impressionante o número de jovens se acariciando em público na área próxima da Praça Mauá, no centro do Rio. Havia preto, branco, amarelo, calvo, cabeludo, baixo, alto, enfim, uma variedade significante de homossexuais masculinos do tipo que frequenta a academia de musculação. Alguns até se abraçavam, manifestavam seu amor carnal ali mesmo na rua, naquela área portuária, ainda bem que não é muito frequentada. Alguns navios turísticos se destacavam pelas suas dimensões, estruturas e belezas, vários andares, muita gente dentro curtindo férias, provavelmente, música no ar. Tinha um navio com várias orquestras, muita música mesmo, interessante aquele navio. Passeios, agitação, guias turísticos e visitantes estrangeiros.
Era realmente um clima de fim de ano, o sábado, dia 31 de dezembro. Fui até a igreja da Candelária, que estava fechada, e tirei algumas fotografias do lado externo. Depois fui a Lapa, onde consumi água mineral gasosa e comi pão de forma adquirido num supermercado local lotadíssimo. Olha, eu devo ter ficado uma meia hora na fila. Fora dos supermercados, os produtos estavam caríssimos, praticamente o dobro ou o triplo do preço. Passei também por uma feira de produtos agrícolas e diante do quartel do Exército, na Central do Brasil, onde brasileiros permaneciam mobilizados em favor da moralidade pública e contra a corrupção, demonstrando sua discordância com o processo e resultado eleitoral para presidente da República no pleito de novembro de 2022. Depois disso, eu fui reservar um quarto de hotel para passar a noite e a noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro de 2023. Né? Verifiquei alguns estabelecimentos que já conheci e acabei optando por um deles, com apenas cama de solteiro para pernoite. Após pagar a diária, deixei objetos no quarto e fui a Niterói, atravessando a Baía de Guanabara, nas já conhecidas barcas Rio-Niterói. Quem vai ao Rio é bom para passear um pouco nessas barcas, né? O cartão estava custando R$ 7,70. Na orla niteroiense, caminhei pelo calçadão e fui a um shopping, onde adquiri comestíveis. O que chamou muito a atenção, tanto no Rio quanto em Niterói, foi o número de moradores de rua que existem em praticamente todas as calçadas e esquinas, muitos dos quais sempre pedindo algo aos transeuntes, ou a quem está no carro também. Olha, é um quadro triste, mostrando o mal que o entorpecente faz às pessoas, pois grande parte delas foi levada a esse fim pela drogadição, tanto homens como mulheres. Ao retornar de Niterói, também pelas barcas, fui para o hotel e dormi por volta das 21 horas. No domingo, dia 1º de janeiro de 2023, deixei o quarto pouco depois das 8 horas e fui fazer mais uma caminhada, passeando pelo centro, Cinelândia, Lapa, Catete, Glória, Largo do Machado, Flamengo, Botafogo, e cheguei até Copacabana. Tudo isso aí na caminhada, hein? A maioria dos estabelecimentos comerciais estava fechada, salvo alguns bares e lanchonetes e um bom número de farmácias. Em 2 hotéis apreciei o valor da diária nas imediações do Catete. Havia um que oferecia apenas o quarto para solteiros sem ventilador para pernoite por R$ 60 e outro com ar-condicionado por R$ 200. Me lembro até do nome do hotel, Riazor. Passei pela Igreja Católica Nossa Senhora Mãe da Divina Providência e assisti à liturgia eucarística na mesma região. Na rua Marquês de Abrantes, entre Flamengo e Botafogo, me direcionei mais para a Orla e fui direto para Copacabana, passando pela Igreja Imaculada Conceição de Nossa Senhora, edifício da Fundação Getúlio Vargas, diante da sede do Clube Botafogo Futebol e Regatas, túnel do Leme e, enfim, praia de Copacabana. Fiquei boa parte da tarde no bairro mais importante do Rio, mais famoso, né? Caminhando principalmente pelas avenidas Princesa Isabel, Atlântica e Nossa Senhora de Copacabana. Fui até bem pertinho do mar, mas não cheguei a cair na água não, apesar de quase fazer isso. Do meio da tarde para o fim, retornei para a Lapa e o centro do Rio, onde tomei água gasosa e me alimentei, me dirigindo logo em seguida para a rodoviária, né, observando o movimento constante de VLTs, que são pequenos trens, denominados veículos leves sobre trilhos, nos quais a passagem custa pouco mais de R$ 4,00, se não me engano. Eles circulam pela Avenida Rio Branco, Praça 15, Praça Mauá, área portuária e outros pontos cariocas. Embarquei num ônibus da aviação Águia Branca às 20 horas
de volta a Colatina com passagem pré-adquirida por R$ 273,18. O ônibus semileito de 2 andares chegou a Grande Vitória no meio da madrugada de segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, quando acordei e observei a quantidade enorme de semáforos que tem nas ruas, gente. Não é a primeira vez que eu verifico isso, não. Era uma paradeira só do ônibus, sem necessidade. A cada luz vermelha, num horário em que não havia ninguém atravessando nas faixas. Eu acho aquilo uma coisa de nécio até. Parar o ônibus numa passarela, numa faixa, que não tem ninguém atravessando e o ônibus fica parado com sinal vermelho, de madrugada, sem necessidade. Meu Deus do céu! Só nesses sinais luminosos acho que o veículo gastou cerca de 1 hora, mais ou menos. Poderiam instalar sensores, a fim de liberar o sinal quando fosse desnecessária a luz vermelha para veículos. A parada a todo instante irrita passageiros e motoristas, muitos dos quais, notadamente de carros menores, seguem viagem mesmo com o sinal fechado, né? Durante a madrugada, quando não tem ninguém. Eu acho que é uma atitude correta, mas não. Aí tem que ver se a lei permite, eu não sei. Havia uma época em que parece que permitiam passar pelo sinal. Mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês, para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidade, principalmente nos web jornais do Paulo Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. A difícil virtude de amar o inimigo. Vamos a essa reflexão. Uma das coisas mais difíceis da vida do ser humano é amar o inimigo, mandamento indicado por Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz para amarmos nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem, pois assim agiremos como o Pai do céu, que envia a luz do sol sobre maus e bons e a chuva a justos e injustos. E olhe que Mateus era publicano antes do chamado de Jesus, ou seja, era funcionário público cobrador de impostos para os romanos, que subjugavam o povo judeu. Por isso, era odiado por conterrâneos, mas escolhido e convertido por Jesus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Deus proíbe a vingança pessoal e a ira. Não te vingarás, olha o que diz aqui em Levítico, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo dos fariseus e mestres da lei eram o irmão de sangue, o primo e o conterrâneo. Nunca seria o samaritano, mas alguém muito perto relacionalmente. E Jesus conta a história do judeu ferido na estrada que não recebe a ajuda do sacerdote nem do levita, dois principais representantes religiosos, e sim do samaritano, pertencente ao povo considerado impuro, misturado com pagãos. Pela lógica, após o sacerdote e o levita, deveria passar o fariseu. Mas Jesus coloca o samaritano, que cuida do moribundo, como pai, mesmo não o conhecendo. No tempo de Jesus, os escribas omitiam da lei o amar ao próximo como a ti mesmo. E acrescentavam, odiarás o teu inimigo. Não há na Bíblia recomendação para odiar o inimigo. O próximo é todo aquele que Deus coloca em dificuldades no nosso caminho, ou seja, pode ser o desconhecido da rua, o caído na estrada.
conceito de amar o inimigo está no livro de Êxodo 23, versículos do 4 ao 5, onde é recomendado levar ao seu oponente o boi ou jumento que encontrar extraviados, ou ajudá-los a se erguer se estiverem caídos. Quando Jesus manda amar inimigos, não é para executar a ideia de salvação por obras, mas para provarmos que, de fato, somos filhos de Deus ao agirmos como Ele. Deus manda amar os inimigos, pois Ele ama e cuida dos inimigos, enviando sol e chuva para bons e maus. E o filho imita o pai. Deus abençoa e é bondoso para com crentes e ateus, justos e injustos, adoradores e blasfemadores. Como filhos, assim devemos nos comportar. O Salmo 36, ou 35 na Bíblia Vulgata, versículos 7º e 8º, diz que Deus protege os homens e os animais. E o Salmo 145, ou 144 na Vulgata, versículo 9, afirma que o Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. No versículo 15 está escrito que em ti todos os olhos esperam, e tu lhes dá alimento no tempo certo. O profeta Jonas resistiu à ordem de Deus para converter os ninivitas. E ao fim da história lhe é mostrado que, se ele nutre preocupação com uma simples planta que dá sombra e morreu, como não deveria haver com mais de 120 mil pessoas teoricamente perdidas e que deveriam ser salvas? Reforçando o ideal do cristão, Jesus manda, em Lucas capítulo 6, versículo 35, amar o inimigo, fazer o bem e emprestar sem aguardar retorno, para testificar a identidade de filho do Altíssimo e receber a recompensa do céu. Isso nos mostra que as palavras devem corresponder aos atos, tendo em vista que o discípulo imita o mestre. Amar os inimigos é o que diferencia os filhos de Deus dos pagãos e pecadores, pois entre eles, que são amigos, há amizade e comunhão. Assim, amar os amigos não é nada de extraordinário, pois os publicanos se amam, os gentios se amam, os bandidos entre eles se amam. O desafio de cada cristão é, portanto, amar quem não o ama e o persegue. Amar quem não o ama e o persegue. Orar pelo inimigo. Querer o bem de quem transmite mensagem maldosa da sua pessoa. Não devemos amaldiçoá-lo. O indivíduo que fala mal de você, não devemos amaldiçoá-lo. Isso é amar o inimigo. É agindo assim que o ser humano sai do nível comum e ingressa na dimensão divina. O publicano, Mateus, publicano é o cobrador de impostos. Então, o publicano Mateus, ele foi amado por Deus. Veja bem, ele era odiado pelo seu povo, mas foi amado por Deus. E ele cobrava impostos para o povo dominador, sob a força da espada, exigindo mais e mais a fim de compor o seu salário. Nos tempos de hoje, é preciso lembrar que Jesus, na cruz, levou a culpa pelas coisas erradas que cometemos. E nós devemos fazer o mesmo. Jesus nos salvou para sermos diferentes, para salgar a terra, pois caso contrário, não serviremos para nada. O sal que não salga deve ser jogado fora. Devemos buscar a perfeição, ser parecidos com Deus, ser santos como o Pai é santo, nos atos, nos pensamentos. Enfim, devemos correr atrás do ideal de Deus. O apóstolo São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz que não alcançou a perfeição, mas se empenha em conquistá-la, pois também foi conquistado por Jesus Cristo, e segue rumo ao reino celeste. Em outro texto, Romanos 12, versículos do 19 e 21, Paulo recomenda: não vos vingueis uns dos outros,
Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Em Atos, capítulo 14, versículo 17, o apóstolo informa que Deus manda do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração dos seus filhos. Olha que bonita, né? Palavra de Paulo. Opinião, comentário. Olha, uma opinião sobre o nosso querido Brasil para todos vocês. É difícil consertar o Brasil com esses votos de grotas e currais eleitorais, de pessoas desprovidas do menor sentido e sentimento de bom senso, entendimento e inteligência. Em muitos casos são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler e escrever, mas não entendem, não têm análise crítica imparcial, lúcida, não têm raciocínio lógico. É um povo doutrinado pela ideologia do atraso implantada após o fim do regime militar em nosso país. São governos e mais governos esquerdofrênicos que vieram após terminada a época da Revolução de 1964. É um escárnio e assinte para o verdadeiro povo brasileiro ter uma liderança condenada em pelo menos 3 instâncias, com devolução, inclusive, de muitos recursos da locupletação, com tanta aberração, verborragia indevida, arrogância, hipocrisia. Isso é um assinte para o povo honesto do Brasil. Eu creio em Deus e a providência em algum tempo virá. Deus seja louvado. Senhor meu Deus, perdão. Se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. Perdão, Senhor, se eu te pedir a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. Se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá significa vinde, Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem, Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu e muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.